A primeira questão é que hoje as padarias, para terem bons resultados, precisam ter pelo menos 60% da venda vindo de produtos de fabricação própria. Padaria é um negócio que tem um custo fixo alto, é prestação de serviço também, e a margem para viabilizar a operação, você precisa baixar o custo variável. Para baixar o custo variável, você tem que ter uma boa composição de faturamento. Em termos práticos, se você não tem 60% de produção, você aumenta muito o custo variável, que é o CMV, e a estrutura operacional da padaria é cara, ela acaba sendo inviabilizada. Então, padaria, para dar resultado, precisa ter uma boa participação de produção própria. E abrindo aqueles números, eu trago uma reflexão. Olha só, 64% das empresas venderam a mesma coisa em 2017 do que em 2016, ou cresceram um pouco. Teve um crescimento médio de 9% em relação ao ano anterior. Já as que caíram, que foi 36%, caiu uma média de 6%. Mas teve muitas empresas que caiu 15%, 20%. Teve uma padaria que chamou muita atenção, porque todo ano ela tinha uma resposta boa. É uma padaria de 50 anos, que tem 90 funcionários, ela é líder de mercado, mas abriu um supermercado gourmet a 2 quarteirões, e onde a força era o quê? Uma boa padaria. Essa padaria perdeu 20% do faturamento. É uma empresa consolidada, forte no mercado, com uma boa atuação, mas também não resistiu a um concorrente que oferecia uma estrutura mais atrativa para o consumidor, né? Então cabe aí, não tem ninguém que está imune, né, em relação a isso, porque essa empresa, eu acompanho ela há mais de 10 anos, ela nunca tinha caído o faturamento, então nem com a chegada de outros concorrentes. Se a gente analisa a performance, a produção, o aumento das vendas de produção, 71% das padarias conseguiram manter. Então a força continua sendo o que a gente produz. É uma coisa para se refletir. Agora, a revenda, nós estamos assim em queda livre, né? 60% das padarias caiu a venda de produtos de terceiros. A imagem de preço proibitivo que as padarias têm assusta o cliente, aí eu vou explicar um pouco à frente dentro do comportamento do consumidor. Então, acessa a curva ABC de venda. Hoje nós estamos monitorando, em parceria com uma empresa de software, 50 empresas em 8 estados do Brasil online. Então já deu para ver como é que ficou janeiro, como é que ficou fevereiro. Para algumas pessoas o carnaval foi bom, para outras pessoas o carnaval foi horrível, né? E como é que era, por exemplo, a indústria da música. Alguns estudos demonstram que hoje o ser humano se escuta música como nunca na história da humanidade. Será que as gravadoras ganharam dinheiro por isso? Concorda que o fato de aumentar o consumo à música não significou vender mais disco, como se dizia, as gravadoras ganhar mais dinheiro? Então, consumir mais pão de tipo francês não está significando as padarias venderem mais pão francês. Tá? Não está significando. Tem cidade aqui no interior de Minas, nós trabalhamos em praticamente umas 70 cidades no ano passado, cidade com 70 mil habitantes que tinha 12 padarias, agora tem 72 pontos de venda de pão quente. Né? E aí o que acontece? Nós estamos dando consultoria em TPC em 3 fábricas em Minas Gerais, que juntas elas fazem por dia 120 toneladas de pão francês. E tem 1.700 pontos de venda. 1.700 pontos de venda. Então o que acontece? As indústrias de produtos panificados congelados estão crescendo de 15% a 20% ao ano. A estratégia principal é colocar mais pontos de venda para gerar conveniência e fazer com que o consumidor tenha mais acesso ao produto. Está dando certo, está aumentando o consumo, mais do que a campanha na televisão nos anos 80, Pão é Energia. Mais do que na época a atriz da Globo fazendo propaganda, ou seja, conveniência, facilidade de acesso, encontrar um produto em qualquer lugar. E isso, quando a gente vem na palestra, é muito bacana, mas quando chega, igual aconteceu comigo, do lado da minha padaria, quando na porta da loja de um sacolão passou a ter um forninho e o cara vender um pão quente a 40% mais barato do que o meu toda hora, e aí vai tirando o seu cliente, aí a gente começa a pensar diferente, vocês concordam? Quando é com os outros, com o vizinho, quando é estatística no papel, é uma coisa, mas quando acontece com a gente, a coisa fica diferente, né? Quando você começa a ver todos os outros negócios introduzindo, e isso mostra que
hoje, o nível que está acontecendo em relação à competitividade do mercado está muito forte e as empresas precisam se repensar em termos de estratégia comercial. No gráfico, a distância não dá para ver, mas mostra aqui, esse é um estudo feito pelo Grupo Pão de Açúcar, mostrando claramente aqui, mostra o seguinte, a polarização do consumidor, ou ele quer preço, ou ele quer qualidade. O problema é que a gente está sendo bombardeado em vários aspectos dentro dessa atividade. E aí, o atacado já é 44% do mercado de alimentos no Brasil. Ou seja, todo alimento vendido, 44%. Tá? Nós estamos aqui, ó, nesses 3% aqui. Supermercado e hipermercado, todos perderam espaço. Supermercado, acho que foi 27% ou 28% de participação no total do bolo. E hipermercado também. Segundo os relatórios do Grupo Pão de Açúcar, todo hipermercado que é transformado em atacado aumenta 2,5 vezes o volume de venda em relação a quando era hipermercado. Tá? E aí a gente foi entender, primeiro, quem é o consumidor do atacado? De cada 1.000 compras, 700 são consumidores finais. De cada R$1.000 vendido, 530 é o consumidor final. São as famílias que estão indo buscar, fazer as chamadas compra de mês, compras abastecedoras, compras de volume, compras de produtos que você não tem como estocar. Você tem como estocar, você tem como guardar esse produto. E o transformador, incluindo as padarias, é 47% das vendas com 30% dos tickets. E o ticket médio nos atacados varia de 150 a R$220. Ticket médio. Enquanto no supermercado na faixa de 40, 45, então é muito maior a compra média por cliente. E aí os especialistas foram entender o seguinte, mas é por causa da crise, que tem menos dinheiro no bolso, na hora que passar a crise eles voltam. Não, segundo os especialistas, sem volta. 98% dos clientes de atacado não querem voltar. Mudou o hábito de comprar. Então, foi para o atacado 98%, quer qualidade, variedade, não volta. A gente foi pesquisar o que é o atacado de autosserviço, surgiu na Europa, nos anos 60, chegou no Brasil com a Macro, mas quem criou o atacarejo foi os brasileiros. Impressionante como nós somos criativos. E já estão exportando esse modelo para outros países, porque o modelo de juntar as duas operações, ela demonstrou na prática ser extremamente eficiente. Enquanto o supermercado tradicional vende entre 24 e 28 mil mês por funcionário, o atacado vende entre 45 e 55. Ele é muito mais produtivo em relação ao modelo tradicional. E aí, dentro dessa questão, o que está acontecendo? O supermercado de bairro, de até 1.000 metros de área de venda, perdeu venda de mês. Ao perder as compras grandes, se o cliente mudou o hábito de comprar, segundo um dono de supermercado que tem 20 anos de atuação, eu conversando com ele, falei assim, mas o que aconteceu com a sua loja? Está fazendo uma reforma? Ele disse, não, recentemente abriu um atacarejo a 2 quarteirões da minha loja, vendi uma média de 1 milhão, 1 milhão e 100 por mês, caiu para 450 mil. Eu perguntei, e aí, o que você vai fazer diante disso? Ele me disse, eu vou melhorar a padaria, o hortifruti, a carne, porque o perfil de compra da minha loja agora é compra de vizinhança. Então mudou o perfil, eu tenho que agregar serviço. E aí ele está buscando como transformar a operação da área de perecíveis, começando pela padaria, de forma mais competitiva. Essa é a chamada de uma rede no Paraná, muito forte, uma das maiores do Brasil, onde eles remontaram toda a logística, centro de distribuição, frequência de abastecimento para ter produtos mais frescos, e eles anunciam aonde? Pão quentinho, né? Ou seja, a parte de padaria é a hora que começa a se trabalhar para o cliente enxergar de forma diferente. E a gente tem um exemplo aqui em Minas, né? Quer dizer, quem não conhece a qualidade da padaria de um supermercado aqui de Belo Horizonte, que eu gostava do tempo que o supermercado vendia pão barato. Agora, quando o cliente chega lá na minha loja, e eu vou no supermercado, é R$2 mais caro no supermercado do que na minha loja, e o cliente comprando lá no supermercado mais caro, quer dizer, quando você paga mais caro, você tem uma percepção de qualidade. Dentro dessa questão, o cliente começou a mudar um pouco o conceito de que essas lojas não oferecem qualidade. Nós fizemos uma comparação
nos modelos de negócio, né? Se você, vamos fazer um exercício, porque eu sempre, em toda a minha vida, nas associações sindicais, a gente escuta que para vender num preço bom tem que comprar muita gente junto, né? Vamos fazer central de compra, vamos organizar a compra. Mas a gente não parava para pensar se mesmo comprando mais barato, a gente conseguiria ter um preço mais baixo. O modelo de negócio influencia. Fazendo um exercício rápido, se você pega um produto de R$100, todo mundo compra por R$100 o mesmo produto. De acordo com a sua estrutura de custo e produtividade, que a gente chama de modelo de negócio, na padaria você compra por 100 e vai vender por 190, pelas margens médias que são trabalhadas. Num supermercado gourmet, que vende tudo, inclusive supermercado, você compra por 100 e vai vender por 150. Num supermercado tradicional, onde a parte de panificação representa em torno de 5% da venda, 7%, 8%, você compra por 100 e vai vender por 140, 135, mais ou menos. Se você vai naquele supermercado de desconto, que aqui em Belo Horizonte tem para todo lado, aquele que tem marca própria, né, para não falar o dia, aquele supermercado, e aí você compra por 100 e vai vender por 128. Vai ficando mais barato, né? E aí vai para o atacado. Olha o que acontece no atacado. Você compra por 100 e vai vender por 118, 119, na média entre custo variável e preço final de venda. E o que os custos indiretos nessas operações, onde a folha de pagamento varia de 35% a 60%, mostra a produtividade. Você transforma numa pessoa, a produtividade é maior no atacado. Dá para perceber aqui, ó, quanto você tem em termos diferentes de cada uma. Significa que no nosso modelo de negócio, os produtos de terceiros, se a gente comprar 30% mais barato, talvez a gente consiga igualar. 30% eu acho bem difícil, mas vale aí. Evoluindo a nossa análise, os novos competidores. Eu sigo aquela rede de padaria do Abílio Diniz. Essa semana acho que ele foi demitido da Sadia, um negócio assim, que aí fiquei pensando assim, se ele pode ser demitido, qualquer um pode, né? Quer dizer, e aí eles falaram que um Pelé, né, não é que é o Pelé jogando vôlei, é o Pelé do futebol jogando vôlei, porque adianta você ser bom, mas você ser bom no lugar errado, né? E aí, só que ele está abrindo uma padaria por semana, né? Quer dizer, não chegou aqui, mas São Paulo toda semana abre uma loja. Vai virar o ano com 100, quer fazer 5.000 no Brasil, né? Um modelo de padaria. E aí a indústria de congelados está aqui. O que aconteceu? Nós tivemos recentemente na convenção da Ipiranga, que está com quase 1.000 lojas, a meta é 2.000, tem 7 modelos de padaria formatado, padronizado, estruturado para atuar. E aí começa a ampliar aqui os pontos de venda, que é o que estavam falando do pão francês, né? Várias mercearias, sacolão, posto de gasolina, entre outros, que é o aumento da oferta de produto. Dentro dessa questão, ficou claro que a gente precisa agregar serviço e precisa ter um produto de qualidade, porque o consumidor tem muita opção e aí a gente vai precisar se diferenciar, já que as lâminas anteriores mostraram que se a gente não tiver 60% da venda de produção própria, não dá para viabilizar o modelo de negócio padaria, em função do número de pessoas que nós temos envolvido, de todas as questões de gás a custo. Mas interessante, foi mostrado que a estratégia é mais serviço, mas segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Food Service Brasil, que reúne as principais empresas de alimentação do Brasil, a padaria já é um sucesso nessa área em algumas regiões, né, em algumas cidades. É interessante porque eu sempre falo aqui em Belo Horizonte que comer um pão francês com queijo Minas quente em São Paulo, às vezes é mais gostoso do que em Belo Horizonte, só para mexer com os nossos brilhos. Lá eles têm uma pessoa para preparar o lanche, que é o chapeiro, ele tem toda uma estrutura, todo um ritual para fazer aquilo de forma a ter qualidade, não te entrega num copo de plástico que vai explodir na sua mão, não é a pessoa que recebeu o pedido que vai fazer, tem alguém lá preparado, então entrega com mais qualidade. Quantas vezes a gente pede um pão com manteiga na padaria, a pessoa não sabe nem qual faca deve usar para cortar aquele pão, para poder utilizar, sem contar ele vai lá dentro e pega uma gordura vegetal, como já aconteceu comigo, passa no pão, que você tem que jogar escondido o pão fora, porque você dá uma mordida e já...
E aí vai ver a funcionária novata e não sabe a diferença de qual é o ingrediente que tem que usar, não sabe, não tem informação de como vai aplicar. Então, serviço não é uma coisa simples, né? Serviço envolve uma série de variáveis, mas 31% do food service no Brasil já está nas padarias. Então a gente tem vocação para isso. Nós podemos melhorar ainda mais, tem muito o que fazer, mas já é uma alternativa. Para isso, nós temos que entender o consumidor atual, né? O que está mudando no consumidor? O consumidor atual, uma das coisas, ele gosta de novidade, ele gosta de ter algo diferente. Aí, segundo esse instituto, 38% dos consumidores hoje querem promoções. Então, uma loja que não tem promoção, que não tem nada, né? Que não tem atrativo nenhum, que não está acontecendo nada, ela acaba, vamos dizer assim, você acaba não estimulando o cliente. E padaria cabe uma reflexão. Segundo os estudos, um consumidor vai, em média, dentro do mês, 14 vezes no ponto de venda na padaria. Você imagina, depois de 10 meses, ele foi, no mínimo ou em média, 140 vezes. Então, o que acontece? Ele acostuma com tudo. Ele, cliente, tudo é a mesma coisa. Para título de reflexão, imagine um relacionamento de um casal de 30 anos. No início, aquela paixão, né? Quando a gente inaugura a loja, o cliente chega, a gente joga o tapete vermelho, se ele respirar, a gente já fala saúde, certo? Depois de 30 anos, a relação é a mesma, gente. Não cai numa rotina. Como é que você faz para poder esse relacionamento ficar bom de novo? Você tem que ser criativo, você tem que repensar. Não sei se vocês já viram um filme quando a personagem, a mulher, ela sofreu um acidente e todos os dias quando ela dormia, ela perdia a memória. E aí um rapaz se apaixonou por ela e todos os dias ele tinha que conquistar ela. E todos os dias quando ela acordava com ele, ela brigava com ele a ponto de mandar ele naquele lugar. E ele tinha que começar tudo de novo para terminar o dia, fazendo com que ela se apaixonasse novamente por ele. Para fazer uma comparação, num negócio como o nosso, onde as pessoas não vão de vez em quando e vão todos os dias, se a gente mantiver o mesmo jeito de trabalhar e não fizer nada, esse relacionamento vai se cansando e quando a gente baixa a guarda, a concorrência cresce. Vocês já perceberam isso? E aí é a hora que as pessoas ficam com vontade de ter novas experiências. E aí, quando baixa a guarda, a concorrência cresce e muitas vezes o seu cliente vai embora. E dentro dessa reflexão, é um grande desafio renovar todo o padrão de serviço que nós temos, tornar a loja interessante, trazer isso para a nossa realidade. E aí, dentro dessa percepção, nós temos que entender. Se a gente não entender o que o nosso cliente quer, nós não vamos direcionar os esforços no lugar certo. E a primeira coisa que o cliente espera de uma padaria chama-se frescor. O cliente vai numa padaria, tomar um café, comprar um produto, substituir o trabalho de preparar o jantar, ele vai buscando produtos frescos, produtos novos, produtos que ele tem a sensação de que não teve tempo de preparar na cozinha da casa dele, lembrou que vai sujar os utensílios e ele não quer ir para lavar utensílios, ele quer ir na padaria para tirar esse trabalho que ele tem. Então, a padaria que não tem frescor, e aí no passado a gente dizia que não tem pão quente, que não sai do forno, que não tem uma reposição constante, que não tem um trabalho para mostrar para o cliente que ali tem produto fresco, já está perdendo o principal diferencial. O segundo ponto é sabor. O produto precisa ser bom, precisa ser gostoso. E aí, se você não tem o interesse, aí vem a combinação de sabores, de ingredientes de qualidade, processo, ou seja, o cliente busca qualidade, principalmente quando ele vai no local onde ele tem certeza que é mais caro o produto. Então ele quer uma compensação de ter escolhido aquele lugar. O outro ponto hoje é a questão do apelo do saudável, ou seja, nós precisamos repensar alguns produtos. As pessoas estão preocupadas, em relação à questão da saúde e o que elas estão consumindo. Mas a padaria é o local da indulgência, e hoje tem uma visão nova sobre a indulgência permissiva, ou seja, é um bolo de chocolate, é um produto com creme, é um croissant com manteiga, mas me dá prazer dentro de um limite que eu entendo que é saudável.
Dentro dessa percepção, a combinação disso aqui é um dos grandes diferenciais que nós temos que trabalhar na panificação. E aí, pensando no negócio do mercado competitivo, com muitos concorrentes, como trabalhar isso? Esses 3 pilares aqui definem o que é o nível de competitividade de uma empresa. Se você não tem diferencial nenhum, o cliente vai te comparar por preço. Todas as vezes que eu mostro essa lâmina, eu lembro de um fato na padaria, né? A gente tem vários tipos de brioche, e aí a situação do cliente entrar e falar assim, olha, vocês têm um pão doce aqui por R$17 o quilo, tem um brioche mineiro de R$25 o quilo, tem um brioche belga de R$34 o quilo e um brioche italiano de R$40. Se a pessoa que está no atendimento, quando o cliente perguntar qual a diferença entre eles, se ela não souber explicar qual a diferença, como que o cliente vai escolher? Como vocês acham que ele vai escolher? Pelo preço, né? Então, quando você não tem nenhum diferencial, qual é o diferencial? O preço. Agora, se o funcionário conhecer o produto e souber informar o que diferencia esse produto dos demais e responder ao cliente, olha, o nosso pão doce é um clássico. O brioche mineiro tem uma cachaça de Salinas que vai fazer você se sentir numa fazenda no interior de Minas. E o brioche belga foi feito por um confeiteiro que veio da Europa e ensinou a gente a fazer uma receita do verdadeiro brioche francês, com 16 horas no processo de fermentação, você vai se sentir num café em Paris. Agora, o brioche italiano você vai adorar. Um dos sócios foi numa feira na Itália, conheceu um panificador que o convidou para passar uns dias na sua padaria e ele, depois de uma semana, aprendeu uma receita de mais de 150 anos de família, que é o orgulho dessa padaria. Como que fica a escolha do cliente? Muda completamente, vocês concordam? Então, dentro dessa percepção, eu não tenho diferencial, o cliente me compara com preço. Se eu tenho um produto que tem atributos diferentes, se eu consigo agregar serviço, na hora eu consigo transformar a percepção do cliente em mudar a base de comparação. E aí a gente começou a analisar por que algumas empresas estão indo bem, e é sempre no mercado competitivo, é muito interessante isso. Eu estava uma vez na cidade de Cuiabá, onde na sombra dá 40 graus, aí eu entrei numa padaria tradicional, conversando com um empresário, ele me disse que lá era muito quente e que não se vendia nada doce, porque com o calor que fazia naquele lugar, as pessoas não compravam nada doce. E ele conhecia muito o cliente dele, por isso que ele ajustou os produtos e o mix para vender sanduíches e salgados, porque doce ele tinha até desligado a geladeira que vendia tortas. Eu tinha que concordar com ele tinha 22 anos ali naquele lugar, então ele conhecia os clientes, estava o tempo todo na padaria. Só que eu estava com um técnico do Sebrae, a gente saiu naquele calor imenso, andamos 5 minutos e entramos numa padaria que me chamou a atenção, um balcão enorme, eu contei 32 tortas no balcão. E a senhora do Paraná já me recebeu dizendo: aqui eu só vendo doce. Porque todo mundo vem do sul do Brasil para plantar soja, tem hábito de comer geleia, de comer doce, a mama é assim, a descendência italiana, alemã. Aí eu entendi por que o outro não vendia doce, concorda? Maioria das vezes nós somos especialistas só do que vivemos, mas não temos uma visão do mercado. E o nosso cliente escolheu comprar da gente só aquilo que ele acha que a gente sabe fazer. O que a gente não sabe, ele não compra da gente. Por isso que a gente não entende porque ele não compra alguns produtos. É porque a gente não oferece o que ele entende como realmente diferenciado em relação ao conjunto ali dos produtos. Então, você não vender não significa que seu cliente não compra. Pode ser que ele não compre de você, né? E aí, dentro dessa percepção, quais são os principais hoje fatores chaves, né? Qualidade do produto é o primeiro. Se você não tiver como loja especializada um produto diferenciado, você não se diferencia no mercado, tá? O produto realmente... Nós somos vistos pelo consumidor final como especialistas, e como especialistas é como você vai num clínico geral e tem a suspeita de um problema cardíaco, você vai querer o quê? Um especialista. Então, quando eu vou numa padaria, onde o produto destino são os produtos panificados, eu espero encontrar o melhor produto de padaria, porque eu estou indo numa loja especializada. Se for um produto qualquer, eu compro em qualquer ponto de venda. Então, eu preciso ter qualidade do produto. Um outro ponto
é o abastecimento. O nível que nós temos de deixar faltar os produtos é uma coisa assim que incomoda muito. Eu me lembro que a gente, quando começou a fazer pães de fibras e pães especiais, não vendia. Aí eu tenho um cliente que é uma fábrica de pão, ele faz 800 toneladas por mês desse produto. Aí você vai lá, vê no supermercado, ele tem lá uma série de ingredientes diferenciados, o pão é super macio, o produto é diferenciado e tem um preço diferenciado. Então, a gente precisa trabalhar a qualidade dos produtos e não entregar aos mercados. Aqui a gente já falou do pão francês, né? E aí dentro dessa busca, me chamou muita atenção a diminuição da venda desses produtos tradicionais da padaria, dos clássicos. Assim, muita padaria nem fabrica, está fora do mercado, perdeu isso. E aí a gente começou a ver, será que a gente não vende porque não tem mercado? Será que é igual a história lá da torta e do doce, ou seja, foi para o concorrente, foi para outros modelos de negócio? E aí a gente começou a ver que tem que ter um diferencial de qualidade. Nós temos uma empresa que está até aqui presente, uma empresa parceira, a gente foi buscar o seguinte, como é que eu faço um pão de forma de qualidade? Como é que eu vou fazer um pão de hot dog de qualidade? Como é que eu vou fazer um pão de hambúrguer, um pão para cachorro quente que não esfarinha? Na hora que você corta assim, o molho não sai para fora, não esfarinha, que ele fica... Não é só botar açúcar, porque muitas padarias é assim, o pão doce faz tudo. Quer dizer, faz a massa de pão doce e faz tudo. E aí os especialistas vão levando esse cliente. A gente fez um teste com pão de forno, vou mostrar o vídeo para vocês. Esse pão tem 6 horas de esponja, aí ele tem massa madre e ele tem algumas enzimas para aumentar a maciez, para você ter um pão mais macio. Quando a gente começou a seguir essa receita, nós tivemos um incremento de venda. O pessoal está distribuindo, é bom que ajuda. Olha o nível de maciez quando você pega no produto, como é que fica a diferença quando você... Isso aqui, o cara que faz o sanduíche natural, que vai cortar ele não esfarinha, vai passar a faca ali, ele não sai arrebentando todo na mão, né? Olha, lógico que tem a ver com preço. Você pega um pão desse, que dá 80% de mais de contribuição e você ainda consegue vender um preço competitivo. Você não vendia e você acrescenta isso no seu portfólio e começa a ser competitivo. Nós começamos a fazer esse produto lá na padaria, a gente vendia 20 por semana, 15, agora tem semana de vender mais de 100 unidades, aí você começa a ver que o cliente percebe a diferença e a qualidade. Então, eu escutei do padeiro lá de São Paulo, um padeiro famoso aí que vocês já devem ter ouvido falar, do Shimura, né? Ele diz o seguinte, que multiplicar os pães a gente consegue, mas milagre não dá. Aí eu perguntei, mas Shimura, como é que você faz para fazer o pão pré-assado, aqueles pães artesanais, congelar, pré-assar, e depois que você assa ele de volta, ele não fica parecendo pão velho? Mas se não botar uma alfamilase ali de 0, 10, não sei o que, não tem jeito. Mas você não é padeiro artesanal que está a curso aí, que fala que não pode usar nada? Milagre tem que fazer não. Se você quer ter o resultado, alguns ingredientes você tem que fazer. Alguns processos você tem que fazer. E aí eu comecei a perceber que a gente tem que combinar algumas questões, sabe? Você vai no processo artesanal, usa todos os recursos do processo artesanal para acrescentar sabor, mas se você eliminar toda a tecnologia que está acontecendo hoje no mercado, pronto, você também está fora. Porque a indústria de pão embalado, daqui uns dias, tá? Eu não tenho nada contra, eu tenho clientes ótimos na consultoria de pão embalado, e eu quero que ele ganhe dinheiro, mas quero que a gente ganhe também, né? E aí o que acontece? Você vai ler no rótulo, não vai ter nenhum conservante, vocês sabiam? Tudo são enzimas naturais, são produtos naturais, não vai ter nada, produto sem conservante. Eu estava na minha cidade natal, em Caratinga, numa lanchonete de uma padaria, e um caminhão da distribuidora da Valduco estava entregando várias caixas de pão. Eu falei, mas você compra pão da Valduco? Ele falou assim, é mais barato, é melhor, e eu faço sanduíche tudo com ele. Aí eu fui pegar a embalagem, não sei se vocês já viram, um pão da Visconti, um verdinho, tudo, mas é Valduco, Visconti é da Valduco, 4 meses de data de duração.
E eu tenho uma funcionária lá no escritório que ela consome só esses pães naturais, de fibra, e eu cheguei lá, estou olhando para a Gilda aqui, aí ela chegou lá e falou assim, mas por que você comprou esse pão? Ah, ele é mais saboroso, ele é natural, tem ingrediente. Você já olhou a validade, que ele dura 4 meses? Ela falou, não prestei atenção na validade. Então eu vi numa padaria, eu vi lá dentro do escritório, olha que a gente leva o pão lá para o pessoal consumir e tudo. Então, comunicação correta, passa a ideia, e na hora que pior é isso não, pior que eu peguei o pão e consumi, ele é gostoso. A gente gosta não admite, né, porque é a mesma coisa, eu não sei se tem algum motorista de táxi aqui, mas é a mesma coisa quando você pergunta ao motorista de táxi o que ele acha do Uber. Eu nunca vi nenhum deles elogiar o Uber, né? Quer dizer, dono de padaria elogiar pão congelado, supermercado, não sei o quê, mas a gente precisa entender que esses concorrentes, eu me lembro aqui nessa sala, no final dos anos 90, quando se veio de uma feira e falou sobre pão congelado. Foi unânime, o amigo deve estar aqui na época, foi unânime aqui dizer que nunca que a indústria de pão congelado vai tirar os clientes da padaria. Lembra do seu Giovanni falando isso aqui? Nunca que vai ter a mesma qualidade do pão feito na padaria. Espera aí. Os caras já têm farinha específica, fermento específico, processo específico, e o cliente fala o seguinte, por que você está comprando esse pão aqui? Porque ele está novinho, saiu do forno, o pão da padaria só sai 3 vezes por dia, porque o dono da padaria até hoje conta quantas massas saiu da macieira, e o cliente conta quantas fornadas saiu. Ele não quer saber se foi feito lá em Tatuí, igual do lado da minha loja, o pão é feito em Tatuí, lá do interior de São Paulo. Mas tem 20 fornadas do lado da gente lá, foi feito lá em Tatuí. Então não interessa onde foi feito, o importante é o resultado que ele consegue. E aí, essa questão do produto, da qualidade do produto, é uma luta constante. Eu entendo que a gente precisa estar repensando isso. E aí vem uma coisa que é muito famosa na padaria. Vocês já viram falar no Tem, mas acabou? Tem, mas acabou, né? Padaria é um campeão do Tem, mas acabou. Cada 100 produtos que nós dissemos que tem, em média, 40 o cliente não acha. Essa questão do modelo de negócio e da liderança tem algumas observações. No mercado competitivo, se você não realmente souber aonde você vai ser diferenciado, vai ter uma percepção para o cliente como diferenciado. Eu sempre lembro de uma história que eu já contei algumas vezes, mas cabe uma forma de lembrar, né? Um guepardo parou do lado do rio e foi tomar água. De repente chegou um peixe e começou a conversar com ele. O guepardo dizendo que corria quase 100 km por hora, e o peixe dizendo que nadava mais rápido que qualquer um. De repente pousa uma águia do lado e começa a dizer que se um era bom na terra, o outro na água, como a águia, ninguém voava tão alto como ela. Então ela estava se colocando como a mais especial. E quando os 3 ali estavam conversando, quem que apareceu? Um pato. E aí o pato já veio nadando, batendo asas, chegou e ele foi conversar com os 3 e foi dizendo, vocês estão se dizendo muito especial, um voa muito alto, o outro nada, o outro corre, mas eu faço tudo isso. Parece a padaria que tem café da manhã, que tem pizza, que tem, né, que tem mercearia, que tem vinho, que tem isso, que tem aquilo outro, mas quando chega um mercado extremamente competitivo e chega os concorrentes, que na história quem? Um predador aparece para comer o mais lento, comer o menos preparado. Quando o predador aparece, o guepardo dispara a 100 km, o peixe some na água, a águia voa muito alto, e quem morre? O pato. Então nós temos as empresas de franquia com alimentação formatada, com promoção, com desconto, os atacados baixando o preço, o pão congelado aumentando a conveniência, e a gente fica naquele meio assim, um cardápio de pizza, igual eu cheguei numa padaria que tinha 15 pizzas, eu fui pedir a pessoa assim, eu quero a pizza número 8, ele falou, tá faltando o queijo. E essa 12? Não, esse aí eu também não tenho. E essa 4? Também? Qual que tem? Quer dizer, adianta você ter um cardápio enorme se não tem um produto? Né? Quer dizer, se você diz que tem café da manhã, lança o café da manhã, um dia ele está pronto às 6, no outro dia às 6h15, outro dia às 7, um dia tem fruta, outro dia não tem fruta, um dia... Ou seja, o cliente nunca sabe o que vai encontrar. E
E aí nasce todas as falhas operacionais. E o pão, né, que um dia está de um jeito, um dia está do outro, um dia foi embora, um dia não sei o quê. Quer dizer, nós temos uma série de questões e o cliente espera encontrar uma operação mais eficiente. E aí dentro dessa questão, o modelo de negócio é a hora que você escolhe não ser pato. Qual é o modelo de negócio que o meu consumidor vai dizer assim, eu vou comprar ali porque ele é muito bom. Eu preciso definir. Se eu não tiver isso claro, eu estou dando chute para todo lado, estou atirando para todo lado, e aí eu acabo não conseguindo me especializar. Não tenho uma percepção por parte do cliente de onde eu sou competitivo. E aí vem o problema que acontece com as empresas, principalmente as familiares, chama-se processo decisório. Processo decisório é o seguinte, onde todo mundo manda, ninguém obedece, né? E aonde o fundador fez, aí passa para os filhos, mas quando o filho não lê a mente dele para saber o que é, ele fala assim, eu vou desfazer o que você pediu para fazer porque eu não concordo. Falo, mas você não passou a autonomia? Não, é autonomia até a hora que eu concordo. Se eu não concordo, não é mais, né? E aí o que acontece? Não há um processo decisório. A equipe senta e está esperando assim, qual é o plano? Aí o gestor fala assim, vocês se viram para fazer a gente melhorar, vocês é que tem que saber como melhorar, o padeiro tem que saber como melhorar, o gerente tem que saber como melhorar. E a equipe está assim, mas ele é que é o comandante, ele tem que dizer para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, qual que é a estratégia, qual é a estratégia, qual é o plano. Porque a empresa é assim, 70% são pessoas focadas na execução das tarefas, 20% são pessoas que vão supervisionar a execução das tarefas. E 10% das pessoas é que vão dizer para onde elas vão, como chegar no objetivo. Se a inteligência da empresa não define o plano, a equipe que está no gerenciamento não sabe o que é mais ou menos importante, nem o que olhar. E a equipe que está executando, está esperando alguém que comande, ele não sabe o que fazer. Então o processo decisório é na hora que você define quem manda. Quando há uma discordância, quem vai tirar aquela... Um quer fazer isso, outro quer fazer... Mas quem é que define o que é importante para a empresa? Existe um estilo de liderança de cada um que tem que ser respeitado, mas é fundamental ter uma clareza do processo decisório. E quando todo mundo lava as mãos em relação ao processo decisório, a equipe fica sem comando e fica perdida. E como a equipe não sabe o que fazer, os resultados são qualquer um que aparecer, porque ninguém sabe nem para onde está indo. E quando pergunta a administração, ela fala, mas é vocês que têm que saber para onde ir, eu quero vender mais, quero ganhar mais dinheiro, quero ter mais lucro, mas como? O que vamos fazer? O que pode fazer? O que não pode fazer? Isso é ter clareza, porque você tem... Como é que você vai definir se o Abílio Diniz é a pessoa certa para dirigir a Sadia? Ou seja, não adianta você ter pessoas se ela estiver no lugar errado. Dependendo do esquema de jogo, o Neymar tem que ficar no banco. Quem vai definir isso? É a liderança. Aí você vai analisar a habilidade que você tem à disposição, o objetivo que a empresa tem, e aí a habilidade no lugar certo é qualidade. A habilidade no lugar errado é defeito. Uma pessoa que fala muito e que conversa com o cliente, se ele ficar na pré-pesagem da padaria, que ele tem que prestar atenção, vocês acham que não vai estar mais sujeito a erro? Agora, se essa pessoa ali, metódica, organizada, fica bem como promotor de venda no meio da mesa ali, e aí quando o cliente pergunta, ele fala, está perguntando demais, você tem que já decidir o que você quer. Quer dizer, ele é objetivo, ele é rápido, ele quer aquilo, ou seja, não é que a pessoa não tem qualidades, é que a liderança não colocou essa qualidade no lugar certo. E qualidade no lugar errado é defeito. Qualidade no lugar certo, né, é o que vai fazer a diferença. Só que, como que nós vamos fazer para chegar no objetivo? Como? É o processo. Ele precisa ser definido. Qual é o certo? Parece empresa. Eu trabalhei com meu pai há 17 anos, eu me lembro que a gente embalava pão, todo dia às 5 horas da tarde, ele descia uma escada, me lembro que porque ele dava murro na parede, aí eu falei, tá vindo. Aí ele chegava, reclamava de tudo, xingava sobre tudo. No início, eu e meu colega de trabalho prestávamos uma atenção enorme no que estava falando, para tentar acertar, né? Aí a gente fazia tudo que ele tinha pedido no dia anterior, e ele chegava lá de novo, dando um murro na parede,
E aí a gente fala, agora nós acertamos. Nada do que ele tinha falado no dia anterior ele lembrava, nada do que a gente tinha feito ele via, e ele conseguia pedir tudo diferente de novo. Depois de um tempo, como a gente descobriu que nunca ia atender a expectativa, porque não existia o certo estava na cabeça dele, não podia rachar a cabeça dele. O certo dependia do momento. A gente não escutava mais nada que ele estava falando. Eu me lembro que assim, hoje foi 10 minutos a reclamação, né, a choradeira. Ontem foi 5. Vamos apostar amanhã quanto tempo ele vai ficar falando essas bobagens aqui. O que ele falava eu não sabia mais. Estava mais preocupado com o futebol que a gente ia ter, ou seja, perde a importância. Quando você não tem essa clareza dos processos para definir, as pessoas começam a não saber o que é o certo. E quando você não sabe o que é o certo, você não tem nem como cobrar. E voltando a falar de modelo, eu não vou abrir aqui, mas existem N modelos. Qual que é o certo? Uma padaria que funciona 24 horas, de 6 da manhã às 10, padaria... Aqui em Belo Horizonte tem uma padaria que abre às 11 da manhã e fecha às 7 da noite. Está certo ou está errado? Depende do modelo de negócio. Ela é uma boulangerie, um ateliê, vende produtos diferenciados, você abre a porta, toca uma campainha, vem uma pessoa com a mãozinha para trás e pergunta, é a primeira vez que você vem aqui? Se você fala que é a primeira vez, se quer a apresentação dos produtos, ele abre uma mesa enorme, apresenta cada um dos produtos, e eu não sei como é que eles conseguem, você sai de lá comprando R$100 de pão. E você sai se achando inteligente ainda, né? Que o pão é bom, os produtos são maravilhosos, mas a habilidade para poder tornar aqueles produtos especiais é fora de série. Então, qual que é o certo? Depende do seu modelo de negócio. Volta na história do modelo de negócio. Aonde você vai fazer a diferença, né? Então, quando a gente fala disso, nós temos que falar de qualidade de produto, abrir um pouco a ideia de qualidade de produto. E hoje, qualidade de produto, se você não tiver processo, não tiver boas matérias-primas, não tiver um processo adequado, você não vai ter qualidade de produto. E aí, dentro dessa percepção, hoje, eu diria que é interessante, né? O técnico da Bung falando da qualidade do pão francês, nós fizemos um trabalho com a BNT para definir o pão, e a quantidade de pessoas que trabalham no segmento de panificação que não sabem diferenciar um pão do outro. Quer dizer, você é um especialista do que não conhece. Quer dizer, você é um especialista do negócio de panificação, mas você não entende nada de pão. E não entender não é o problema. Agora, não deixar ninguém que entende também na sua equipe, aí é outro problema. Quer dizer, você além de não entender, não traz ninguém para entender. E aí a gente começou a ver que hoje tem uma questão acontecendo na panificação. Os produtos campeões de rentabilidade, as padarias estão perdendo o mercado. O que eu chamo de campeão de rentabilidade? Produto que você fabrica mais de 40 quilos por 8 horas trabalhado por funcionário dia, e que a margem bruta de contribuição é mais de 80%. Então os pães, vou pegar um exemplo, pão de forma, pão de hot dog, pão de hambúrguer, as padarias estão num preço fora de mercado, aí o consumidor de grande volume desses produtos foi fora. Eu estava no supermercado aqui, no bairro aqui em Belo Horizonte, tinha uma Sprinter lotada desses produtos entregando no mercado, assim, que o cara falou, não, essa é a primeira viagem, ainda vou dar outra viagem. Eu falei, mas você vende isso tudo? Ele falou, não, eu vendo isso tudo. E aí eu fiquei me perguntando, a padaria não vende mais esse volume. E aí tem a ver o quê? Qualidade do produto, preço. Aí o pãozinho de queijo terceirizou. Os pães perdeu o mercado. Os outros pães, o pão francês, a indústria de congelado está levando. Os outros pães, algumas fábricas levaram os produtos. E aí como é que fica quando a gente perde os produtos que dão mais rentabilidade? Nós ficamos só com aqueles produtos pequenininhos, muito trabalhoso, mini sanduíche, mini salgadinho, mini isso. Só aquilo que dá um trabalho enorme, pouco volume, margem apertada, muito custo, e isso é o que está ficando. E essa foto, foi uma foto tirada de uma outra foto, para mim ela fecha bem o que eu enxergo no futuro da panificação. Se você olhar para o que você faz e enxergar a arte, colocar o seu nome nessa arte, você vai transformar o que você faz e conseguir permanecer no mercado.